Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. A nossa conversa de hoje parte de uma premissa que, soa como roteiro de filme de espionagem, mas que é analisada com uma seriedade impressionante nos artigos que a gente recebeu. A pergunta é: e se os Estados Unidos decidissem capturar o presidente do Brasil? É uma pergunta que, de cara, parece um exagero, né? Talvez até paranoia. Totalmente. A primeira reação é descartar, tipo, isso é ficção. Mas a análise que a gente vai mergulhar hoje, que é baseada numa série de textos do Jorge Guerra Pires, lá do blog Mente Ateísta, nos convida a fazer exatamente o oposto. A proposta dele é tirar a emoção da frente, o que ele chama de patriotismo infantil, sabe? E olhar para os fatos. Olhar para o xadrez geopolítico como ele é jogado hoje. Exatamente. E essa é a nossa missão aqui, desmontar essa pergunta peça por peça. A gente vai tentar entender por que, segundo o autor, essa questão se tornou relevante, quais são os verdadeiros mecanismos de poder em jogo e, principalmente, qual seria a capacidade real de resposta do Brasil. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar é: por que isso não é só uma fantasia? O que mudou no mundo para essa discussão ser, no mínimo, plausível? Então, a análise não começa do nada, né? Ela se ancora em eventos bem concretos e recentes. O argumento central é que as regras do jogo, ou pelo menos a nossa percepção delas, mudou. O primeiro ponto, e talvez o mais direto, é o que o autor chama de coerção explícita. A gente viu durante o governo Trump pressões diretas sobre decisões do STF aqui no Brasil. Isso já foi um sinal de fumaça. Uma fumaça que virou um incêndio com o uso da Lei Global Magnitsky contra o ministro do STF. Certo. Aquilo, para quem acompanha relações internacionais, soou como um alarme ensurdecedor. Exatamente. E vale a pena a gente parar um segundo aqui para explicar o que é essa lei. A Lei Magnitsky é, a bomba nuclear das sanções individuais americanas. A bomba nuclear. Ela permite que os Estados Unidos congelem todos os ativos de uma pessoa no sistema deles e a proíbam de entrar no país. É uma ferramenta de uma agressividade diplomática, brutal. Ou seja, não é uma notinha de repúdio, é uma ação concreta com consequências bem reais. Precisamente. E o ponto que a análise destaca é fundamental. Mesmo que a sanção tenha sido revertida depois, ela foi formalmente aplicada. O tabu foi quebrado. O governo americano usou uma de suas armas mais poderosas para intimidar uma autoridade de um país parceiro. Isso deixou de ser uma hipótese, virou um precedente. E essa coerção direta parece que precisa de uma capa moral para se justificar, não é? O autor aponta para a guerra às drogas, mas o que me chamou a atenção na análise foi o quão seletiva essa justificativa parece ser. E aqui a gente entra na parte mais sutil da estratégia. A análise mostra como a Venezuela foi transformada na Vila da Vez, no epicentro do narcotráfico. Só que os dados objetivos, de agências americanas inclusive, mostram que a maior parte da droga que chega aos Estados Unidos vem da Colômbia e do México. Então, por que a Venezuela? Conveniência política. É a resposta que os textos dão. Para mobilizar a base interna? Exatamente. A base evangélica do Trump, em particular, responde muito bem essa narrativa de cruzada do bem contra o mal. É o que o autor chama de moralismo geopolítico. Não importam os fatos, o que importa é a força do símbolo para mobilizar o eleitorado dele. E isso nos leva direto à ideologia por trás do movimento MAGA. Que é descrito nos artigos como um projeto de nacionalismo cristão branco.
Sim, isso é crucial. Quando a ideologia dominante de um movimento político define dissidentes, ateus ou qualquer um que não se alinha a ela como um inimigo cultural, a hostilidade contra governos estrangeiros que não rezam na mesma cartilha se torna não só aceitável, mas desejável. Trump personifica aquele estilo de valentão que faz a intimidação parecer algo normal, sabe? Até uma demonstração de força na política. E tem um conceito que a análise explora que é particularmente assustador: a ideia do inimigo interno, o enemy within. Certo? Então, essa é uma observação histórica clássica. Regimes com tendências autoritárias quase sempre começam se voltando contra seus próprios cidadãos, a oposição, a imprensa, as minorias. Só depois é que eles projetam essa hostilidade para fora. Quando Trump fala em expurgar os vermes de dentro do país, ele está usando a mesma cartilha. Essa retórica normaliza a agressão, né? E prepara o terreno ideológico para ações que antes seriam tipo impensáveis. Certo, então o cenário ideológico e os precedentes estão aí. Mas uma coisa é pressionar, outra é mandar uma equipe para capturar um presidente. A minha primeira reação, e talvez a de muita gente, é achar que isso seria uma loucura impraticável. Só que o autor nos força a olhar para isso de um jeito bem diferente, usando dois exemplos que são o tipo a noite e o dia: Venezuela e Ucrânia. E essa comparação, para mim, é o coração do argumento estratégico dos textos. Ela desconstrói completamente aquela imagem de poderio militar americano invencível, sabe? Capaz de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. A viabilidade de uma operação dessas não depende da força de quem ataca. Mas da fraqueza do alvo. Exatamente, da fraqueza do alvo. E o que define essa fraqueza nesse contexto? No caso da Venezuela, a análise aponta um combo de vulnerabilidades. O país já estava diplomaticamente isolado, sofrendo com sanções econômicas pesadíssimas que destruíram a capacidade do Estado e com um colapso institucional interno. E, o ponto-chave, com a colaboração de agentes locais dispostos a ajudar. Nessas condições, a captura de um líder deixa de ser um ato de guerra e é vendida ao mundo como uma execução de justiça. O Estado já foi corroído por dentro. A fruta já está podre, tá? É só colher. E aí, em contraste total, veio o caso da Ucrânia. Doutor Zelensky. Por quê? Porque a Ucrânia, apesar de militarmente muito mais fraca, tinha o oposto do cenário venezuelano. Tinha coesão. Coesão institucional, apoio popular massivo ao governo e, fundamentalmente, legitimidade internacional. A lição ali foi clara: capturar um presidente em exercício, quando o Estado dele está de pé e funcional, é uma das operações militares mais difíceis e arriscadas que existem. O que nos leva, finalmente, ao Brasil. Onde a gente se encaixa nesse espectro? Mais perto da Venezuela fragilizada ou da Ucrânia resiliente? Segundo a análise, sem a menor sombra de dúvida, o Brasil está muito mais próximo do caso ucraniano. Nós temos controle total sobre nosso território, nossas instituições, com todos os seus problemas, estão funcionando. Temos forças armadas profissionais e, o mais importante, não somos um país isolado no mundo. Pelo contrário. Estamos conectados por todos os lados, sejam na economia ou na diplomacia. Exato. Então, uma tentativa de captura aqui não seria uma operação cirúrgica, como se imagina. Longe disso. Seria o que o autor chama de um evento de ruptura sistêmica. É uma forma elegante de dizer que o problema não seria só do Brasil. Seria como tirar uma peça-chave do Jenga da economia global. O mundo inteiro sentiria o impacto. Os mercados financeiros entrariam em colapso e os aliados europeus do ZEUA jamais embarcariam numa aventura dessas. O custo seria muito maior que o benefício. E estratosférico. Muito maior do que qualquer benefício imaginável. Isso me leva a outro ponto que eu achei fascinante na análise. Se a nossa força militar, num confronto direto, provavelmente não seria páreo para os Estados Unidos, e o próprio autor admite isso, qual é o nosso verdadeiro escudo protetor? E essa é a grande virada de chave do argumento. A nossa proteção não vem primariamente dos nossos tanques ou dos nossos caças. O verdadeiro escudo do Brasil é feito de outra matéria. Ok, vamos desmontar esse escudo então. Quais são as camadas dele?
grande demais para ser desestabilizado sem causar um tsunami na economia global, especialmente na América do Sul. A segunda, como a gente já falou, é a inserção diplomática. Temos um assento em mesas importantes como a ONU, o G20 e relações comerciais vitais com a União Europeia, com a China, com o mundo árabe, com a África. Isolar o Brasil é uma tarefa hercúlea, quase impossível. E tem uma terceira camada, que me parece a mais contraintuitiva e talvez a mais poderosa. A nossa capacidade de, se atacados, virarmos um problema para todo mundo. Exatamente. Uma ação hostil direta contra o Brasil criaria uma crise sistêmica. Não seria uma guerra local, seria um evento global. A Europa se colocaria contra, a China veria uma oportunidade de expandir sua influência e o presidente de atacar uma democracia grande e estável abriria uma caixa de Pandora que os próprios Estados Unidos não querem abrir. A nossa defesa, nesse sentido, é paradoxal. A gente é importante demais para quebrar. Mas, sempre tem o mas. A análise aponta para o fator Trump, que parece não se importar muito com essa lógica racional de custo e benefício. Sim, e esse é o risco. Trump é descrito como um ator político que opera na lógica do espetáculo, do caos como método, ele despreza as normas. No entanto, os textos também nos lembram de um dado muito importante do primeiro mandato dele. Na prática, ele ameaçou muito e executou pouco em termos de grandes rupturas. Ele foi contido pelo sistema? Foi contido pelas próprias instituições americanas, o Pentágono, o Departamento de Estado, o Congresso. Eles funcionaram como um freio de mão. Como o autor coloca de uma forma muito boa, o sistema americano não é trumpista, mesmo quando Trump é presidente. É uma estrutura com muita inércia, e isso, paradoxalmente, funciona como uma barreira de proteção. Ok, então se a gente junta tudo isso, a conclusão é que a captura física do presidente é um cenário de probabilidade baixíssima. Se é assim, onde está o perigo real? A gente pode relaxar? De forma alguma. E é aqui que a análise dá o seu passo mais importante. Ela desloca o nosso foco. O argumento é que a gente está olhando para o tabuleiro errado. A ameaça real à soberania brasileira não viria de um porta-aviões na costa, mas de algo muito mais sutil e talvez muito mais eficaz. A guerra mudou de endereço. Perfeitamente colocado. A guerra pela soberania hoje é travada em outros campos. O primeiro e mais óbvio é a coerção econômica. O uso de tarifas, sanções, bloqueios financeiros. Isso não é mais o prelúdio para a guerra. Em muitos casos, é a própria guerra, travada para forçar alinhamentos e enfraquecer economicamente os adversários até que eles cedam. E junto com a economia vem a informação. Sem dúvida. A interferência externa através de campanhas de desinformação em redes sociais já é uma realidade comprovada em dezenas de países. É uma arma incrivelmente poderosa, barata de usar e com um custo político quase nulo em comparação com uma ação militar. Por que arriscar a vida de soldados se você pode moldar a opinião pública e o resultado de uma eleição com um exército de bots? O que nos leva ao ponto que, para mim, é o mais cirúrgico da análise toda: a influência política interna. O que é fascinante aqui é a conclusão estratégica do autor. Ele diz que, para os Estados Unidos, é infinitamente mais vantajoso, barato e inteligente apoiar a ascensão de um líder local alinhado aos seus interesses do que usar a força bruta. Nas palavras dele, eleger uma nova versão de Bolsonaro significaria, na prática, domar politicamente o Brasil sem disparar um único tiro. Exatamente. A dominação pela cooptação, não pela invasão. E a ferramenta para isso é a pressão ideológica constante. O texto dá um exemplo perfeito: as críticas do governo Lula à ação de Israel em Gaza. A reação do governo israelense, apoiado pelos Estados Unidos, foi imediata e desproporcional. A crítica, que era política e baseada em direito internacional, foi imediatamente reenquadrada como uma postura anti-Israel e o Lula foi declarado persona não grata. Isso mostra como a margem de manobra para uma política externa autônoma é pequena, né? Isso cria um ambiente em que a autonomia tem um custo altíssimo. A gente viu o oposto durante o governo Bolsonaro.
Um alinhamento automático que, segundo a análise, trocou a tradição de autonomia do Itamaraty por uma validação ideológica de curto prazo. Então, vamos amarrar tudo isso e voltar à nossa pergunta inicial. Depois de todo esse mergulho, a conclusão da análise parece ser que, embora a capacidade militar para uma captura exista, a lógica estratégica e os custos envolvidos tornam esse cenário quase ficcional. Exatamente. A análise conclui que o Brasil não venceria uma guerra aberta contra os EUA, mas, ao mesmo tempo, não é um alvo plausível para esse tipo de agressão. O verdadeiro campo de batalha é o outro. É econômico, na guerra por mercados e tarifas, é tecnológico, na corrida por patentes e no controle da informação, e é institucional, na pressão diplomática e no fomento a grupos políticos internos alinhados. A soberania, então, depende muito menos de quantos aviões de caça a gente tem e muito mais da nossa estratégia para sermos autônomos nesses outros campos. Precisamente. Depende de termos cadeias produtivas que não sejam criticamente dependentes do exterior, de exercermos liderança na nossa região, de investirmos pesado em ciência e tecnologia e de mantermos uma política externa diversificada. Se o país se torna irrelevante ou totalmente dependente, não precisa de nenhum soldado para ser controlado. O controle já aconteceu por outros meios. E para fechar, a análise nos deixa com uma provocação final. Uma inversão da pergunta que guiou nossa conversa. Sim, é uma reflexão poderosa. O autor sugere que a pergunta que realmente importa não é e se os Estados Unidos decidirem capturar o presidente? A pergunta que a gente deveria estar se fazendo como nação é: o que estamos fazendo para não nos tornarmos descartáveis? Uma questão que joga a responsabilidade de volta para nós. A maior ameaça não é necessariamente a força do outro, mas a nossa própria falta de uma estratégia de longo prazo. Fica aí a reflexão.